Boa noite, eu sou o Luizão. Agora alguém me diz o que é que eu vou dizer agora, hein? Depois que o pastor Armando manda aí, cara, que momento incrível, muito abençoador. Obrigado, pastor. Bom, mas além do pastor essa noite, que é uma noite muito especial para nós, porque nós sonhamos, oramos muito por essa noite aqui, para ter vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que é fruto de muita oração, de voluntários da equipe, então é um privilégio poder receber vocês aqui, porque a gente está conversando sobre isso, que o pastor muito bem pontuou aqui. Assuntos delicados, às vezes fica ali de lado, mas a gente precisa conversar sobre isso. E hoje, além do pastor Armando que esteve aqui, nós temos mais uma pessoa que vai conversar com a gente sobre um assunto mais específico agora, que eu tenho certeza que tem a ver com todos aqui, porque ao longo das últimas semanas, eu acho que eu posso dizer, a gente movimentou o Instagram falando sobre esse assunto, pedindo a pergunta, manda pergunta você e tal, e teve muitas perguntas sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. Mas para conversar sobre esse assunto, eu quero apresentar e convidar para vocês. Hoje a gente tem, por conta da pandemia, a oportunidade de ter pessoas de muito distante, mas está presente com a gente através do telão, através da internet. E hoje a gente vai fazer assim. Eu vou convidar aqui uma pessoa muito especial que eu tive a honra de conhecer, um cara muito massa, a gente trocou uma ideia muito legal mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou me esforçar para não errar o nome do cara, que o cara é chique, um nome chique pra caramba, certo? Eu vou tentar aqui, vamos ver se eu acertei. Eu vou chamar com vocês agora Miguel Downey. Miguel Downey, chega aí, bate palma para ele vai aparecer aqui no telão. Cadê o Miguel? Aê! E aí, pessoal? Boa noite! Isso aí, Miguel, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui nessa noite que para nós é tão especial. E o Miguel vai trocar uma ideia com vocês, ele vai se apresentar para vocês também. E a gente vai dar continuidade aqui à nossa noite. Miguel, é contigo, tá bom? Valeu, obrigado. Isso aí, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês conversando sobre um tema tão importante, dentro de uma conferência sobre algo tão relevante para os nossos dias, para adolescentes, para jovens, para pessoas de todas as idades, e especialmente para os cristãos também, né? A gente precisa aprender a se posicionar, a gente precisa aprender a lidar com a realidade da sexualidade. E aqui, nesse momento, eu quero falar com vocês mais especificamente sobre o tema da pornografia. Pornografia. Primeiro, eu quero pedir para vocês, eu não sei se eu vou conseguir ouvir, mas eu quero convidar vocês a só falar a palavra pornografia. Só fala aí onde você está. Pornografia. O pessoal falou aí, não deu para ouvir. Mas eu quero que vocês coloquem essa palavra com mais naturalidade. Não como uma coisa boa, não como a pornografia é algo bom, mas para que a gente não tenha medo. Para que a gente, como cristão, não saia daqui com medo de lidar com esse assunto, não saia daqui com medo de lidar com essa realidade. A gente precisa colocar essa realidade dentro da igreja porque ela já está dentro da igreja. A gente precisa lidar com ela. Eu fico muito feliz de saber que vocês já têm trabalhado essa temática há algum tempo dentro da dinâmica dos CRs, dentro do Atitude. Então, eu fico muito feliz mesmo, dou glórias a Deus pela igreja da IBC. E queria rapidamente me apresentar, então. Como o Luizão comentou aí, o meu nome é Miguel. Eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e vim a conhecer o trabalho da IBC, de alguma maneira me conectar ao trabalho da IBC por meio da Gigi Hopkins, que mora lá nos Estados Unidos, que já foi membro da IBC. A gente se conheceu em uma conferência, ou melhor, eu conheci um colega de trabalho dela numa conferência, que depois fez a ponte, e ela me apresentou o pastor Armando. Então, essa foi a nossa conexão, e desde então, lá em 2016, eu tive o prazer e o privilégio já de fazer algumas atividades aí nessa área, junto com o pastor Armando. Estou feliz aí de estar junto com vocês
em mais essa oportunidade. Bom, sem mais delongas aí, eu sou casado com a Luíse, a gente se casou em 2013, então vai fazer 8 anos nesse ano. A gente tem 2 filhos, o Wagner e o Israel, e tudo isso poderia não ser uma realidade, eu poderia não estar contando nada disso para vocês aqui, justamente por causa da pornografia. Porque a pornografia fez parte da minha vida por muito tempo, desde quando eu tinha 9 anos de idade, hoje eu estou com 30, então lá em 1999 foi quando eu conheci a pornografia, quando um primo meu me mostrou uma imagem de uma mulher nua, e aí dali para frente eu tive uma adolescência permeada de acessos à pornografia, travando essa luta pessoalmente, sendo um cristão, então, acredito que muitos de vocês aí, adolescentes, jovens, se identificam com essa realidade. É uma realidade de muito sofrimento, porque a gente se vê diante de algo que é o pecado, que a gente não quer fazer, o mal que eu não quero fazer, justamente esse eu faço. E no ano de 2010, quando eu estava namorando com a Luíse, eu finalmente resolvi confessar para ela toda essa minha dificuldade, esse meu problema, e pela graça de Deus ela me perdoou, e a partir dessa confissão, dessa transparência, desse perdão que eu recebi, eu tive ainda mais estímulo, mais força para lutar, de um amigo próximo também, comecei a estudar mais sobre o tema, e agora desde 2016 tenho trabalhado em um ministério chamado O Mal Que Eu Não Quero, por meio do qual a gente tem procurado levar conscientização, evangelização, conectando esse tema com a realidade do evangelho, e discipulado, ajudando pessoas na sua luta contra a pornografia. Então, muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar sobre isso. Quero, sem me estender aqui, falar com vocês a respeito de 3 pontos, direto ao ponto. Primeiro deles, o que é pornografia? Depois, qual que é o grande problema da pornografia? E em terceiro, como que a gente pode evitar esse mal, evitar esse grande problema? Então vamos lá, para começo de conversa, o que é pornografia? E talvez vocês se lembrem, mas tem uma passagem, inclusive o pastor Armando mencionou em algum momento ali, que Jesus fala, que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. E o contexto dessa passagem é muito interessante, porque Jesus está ali com os seus discípulos, grande parte deles eram homens, pelo menos aqueles 12 que ele escolheu, falando especificamente com eles, vários deles solteiros. Então ele vem trazer essa palavra, se você olhar para uma mulher e desejar possuí-la, você já cometeu adultério no seu coração. Talvez isso tenha ressoado ali para os discípulos como um alerta bem comum para todos nós. A gente que está o tempo todo rodeado dessa tentação de ver e olhar para alguém do sexo oposto, alguém que atrai a gente e cometer adultério no nosso coração. A gente precisa lidar com essa realidade. E para início de conversa, então, quero convidar vocês a gente a chegar numa definição aqui do que é pornografia. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar a seguinte definição, que pornografia é todo material impresso ou digital, então pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser texto, que retrate ou descreva pessoas nuas, órgãos ou atos sexuais com o objetivo de causar excitação sexual. Então a gente vai ter aqui 3 pontos. O primeiro deles é, o que é esse material? Ele é todo material impresso ou digital. Então, você pode considerar contos eróticos, você pode considerar livros sensuais, você pode considerar imagens que rolam no feed do Instagram, das redes sociais das pessoas no dia a dia, e também os vídeos e imagens que tem nos próprios sites pornográficos. O que eles fazem, esses conteúdos? Eles retratam ou descrevem pessoas nuas, órgãos ou atos sexuais. E o terceiro ponto aqui é, com o objetivo de causar excitação sexual. Então essa é a definição da pornografia. O que acontece? Talvez isso seja um pouco óbvio para você, talvez você fique pensando que é óbvio que pornografia é isso, mas muitas vezes a gente corre o risco de ficar questionando essa definição, De repente, quando a gente está diante de uma tentação, diante de uma imagem sensual ali numa rede social, a gente fica pensando, mas será que aquilo ali é pornografia mesmo?
Será que tem algum problema eu acessar isso aqui? E a grande verdade é que a pornografia chegou nesse ponto de alcançar a gente por meio de um celular, por meio de uma rede social, que é um clique de distância, mas teve um caminho a se percorrer para que isso acontecesse. A pornografia, ao longo do tempo, foi se tornando mais acessível, mais garantidora de anonimato e tendo cada vez um alcance maior. Ela se tornou cada vez mais acessível. Historicamente, a pornografia começou lá na era vitoriana, lá nos anos 1800 e alguma coisa. Tinham os primeiros registros de contos pornográficos. Então, eram contos que eram escritos com o objetivo de levar pessoas a lerem aquilo, se masturbarem, se excitarem lendo aquilo. E ao longo do tempo, a tecnologia foi mudando, né? Passou ali para as revistas, né, as revistas masculinas, né, depois as femininas também, que tinham esse objetivo de colocar pessoas nuas, depois passando para as fitas VHS, não sei se alguém aí vai se lembrar o que é isso, uma fita VHS, um DVD, hoje o pessoal não sabe nem o que é DVD, né, mas antigamente tinha um lugar que era chamado de videolocadora, né, em que as pessoas iam para poder alugar um filme, para poder emprestar um filme e poder assistir num aparelho na sua casa. Então, isso tinha um certo contexto de uma vergonha, né? A pessoa tinha que se expor de uma certa maneira para conseguir alugar um vídeo pornográfico, uma fita pornográfica. Ela tinha que ir lá numa videolocadora, numa salinha específica e passar por aquele constrangimento. Com o passar do tempo, com a chegada da internet, a internet de alta velocidade, então entrou o anonimato. Cada vez mais ficou fácil de você acessar conteúdo pornográfico sem precisar que ninguém saiba disso. Você tem no seu computador acesso à pornografia. E com o passar do tempo, esse anonimato ele foi se diluindo e alcançando até mesmo o contrário, chegando no ponto da exposição, no ponto de que as pessoas com um celular na mão conseguem ser as próprias produtoras de pornografia. Quando a gente vê mulheres, homens colocando o seu corpo nu em redes sociais específicas de exposição ou até mesmo no Instagram, nas redes sociais abertas, quando a gente vê conteúdos sensuais que geram excitação sexual e que por isso são definidos também como pornografia. E a pornografia também tem um alcance altíssimo. A indústria pornográfica ela é uma indústria que movimenta 400 bilhões de dólares por ano. 400 bilhões. Isso dá mais do que o Brasil investe em transportes, mais do que a Unimed fatura, mais do que a Netflix, a Globo, o SBT fatura, mais do que as faculdades privadas do Brasil faturam, mesmo que tudo isso seja somado. Então a gente vê que a gente como ser humano gasta mais com pornografia do que com saúde, educação, transportes, lazer. A gente está fazendo essa escolha como humanidade. A pornografia é algo que está cada vez mais próximo de nós, porque ela é acessível, ela é anônima e ela tem um alcance gigantesco. Isso a gente pode dizer que é pornografia. Agora a gente pode ir para o ponto 2. Qual que é o grande problema da pornografia? Porque Jesus falou que qualquer pessoa que olhar para alguém com um olhar impuro já cometeu adultério no seu coração. Então, deve ter algum problema nisso. Não é somente olhar para uma mulher ou um homem que tem um corpo bonito, como se aquilo fosse algo inofensivo. Deve existir algum problema. E o pastor Armando comentou, né, de que quando ele começou a participar da igreja, ele gostava de ter as justificativas, né, de entender, por que eu não posso fazer tal coisa, né? E aqui justamente eu quero alcançar você que de repente está com uma visão parecida com essa, que quer saber dos dados, dos fatos, né? Porque às vezes a gente usa isso como uma artimanha, né, para justificar os nossos próprios atos, mas é muito bom que a gente esteja bem informado sobre a realidade, sobre tem porquê por trás daquilo. Então, qual que é o grande problema da pornografia? Será que é só moralismo nosso, como cristão? Será que é só, porque Deus falou e pronto, ele sabe o que é melhor? Ou será que a gente também pode ver
nessa ordem de Deus, que a gente deve sim sempre acatar, mas a gente pode ver a graça de Deus por meio disso, o amor dele revelado por meio disso. E aqui eu quero trazer para você uma outra definição sobre o que é pornografia. Falei para você, né, o que o dicionário diz, o que os números nos mostram, o alcance, a acessibilidade, o anonimato, mas eu quero trazer para você uma simulação aqui do que acontece quando uma pessoa está vendo pornografia. Então imagina que uma pessoa, sou eu aqui, estou com acesso à minha rede social e daqui a pouco eu me deparo com uma imagem de uma mulher seminua. Uma mulher se expõe, poderia ser um homem também, só para dar um exemplo. O que está acontecendo aqui quando eu estou vendo uma imagem pornográfica, um vídeo pornográfico? Primeiro, ponto de vista do próprio consumidor, para mim, eu que estou olhando aquele conteúdo ali, o que está acontecendo aqui comigo? A pornografia vai distorcer a minha visão sobre o que é o sexo. Porque ela está mostrando pessoas como se elas fossem ser consumidas por mim, como se eu pudesse escolhê-las, como se eu estivesse num catálogo, como se eu estivesse fazendo compras. Eu posso escolher a aparência, eu posso escolher o tipo de sexo que as pessoas fazem, eu posso escolher quando que eu vou consumir aquilo. Então a pornografia está mostrando para a gente que sexo é como uma atitude de consumo e não uma atitude de entrega. E não uma atitude de sacrifício, de amor, é uma atitude de consumo, em que só eu recebo prazer, em que só eu sou beneficiado. Agora, isso não se limita a uma visão distorcida do que é o sexo, mas vai começar a distorcer a minha visão a respeito do que é também o ser humano. Porque ao ver pessoas como objetos aqui na tela de um celular, a minha mente tende a aprender que as pessoas da minha vida real também são objetos. E são objetos que são vítimas de violência, são objetos que não merecem ter a sua intimidade resguardada de maneira nenhuma. São objetos que estão ali para o meu prazer. Então, quem vê pornografia, o consumidor, ele está sujeito a esse impacto que é chamado de objetificação, em que você passa a ter dificuldade de valorizar as pessoas por aquilo que elas são, de enxergar as pessoas como criadas à imagem e semelhança de Deus. Para além disso, a pornografia pode gerar a dessensibilização no consumidor. O que é isso? Dessensibilização. Quando você vê pornografia, a pornografia gera um pico de prazer, que está aqui no cérebro. O maior órgão sexual nosso, o cérebro, que está recebendo injeções aqui de hormônios, especialmente a dopamina, que é responsável por causar uma sensação de prazer. Então, quando a gente vê pornografia, a gente tem prazer, esse nosso sistema de recompensas do cérebro vai entendendo que, opa, eu preciso recorrer àquela fonte ali para eu ter prazer de novo. E assim o nosso cérebro vai cravando caminhos neurais. Assim como alguém que vai fazer uma trilha, e aí uma pessoa passa por aquela trilha, abrindo o caminho no mato, depois outra pessoa passa também, depois outra, aquela trilha vai ficando cada vez mais firmada, aquele caminho vai ficando cada vez mais claro. Assim acontece no nosso cérebro. Quando a gente se expõe à pornografia e o nosso cérebro entende que para eu ter prazer é ali. E dessa maneira, a gente se dessensibiliza para outras formas de prazer. A gente passa a não mais gostar e ter prazer em uma atividade do cotidiano, em praticar esportes, em ir para a igreja, em estar com os amigos, em lavar uma louça, em arrumar o quarto, em trabalhar, estudar. Tudo isso vai perdendo a graça. E esse é um impacto muito comum para as pessoas que sofrem com a pornografia. Essa apatia, essa falta de vontade para fazer as coisas, causada pela dessensibilização. Mas vai além. A pornografia impacta a nossa visão sobre o sexo, sobre o ser humano, a nossa forma de agir e de se comportar, mas também atua na nossa própria saúde física também. Ela vai causar ejaculação precoce, vai causar disfunção erétil, vai trazer problemas diretos para a relação sexual, porque ela gera ansiedade, ela gera expectativas distorcidas, que fazem com que a pessoa esteja numa relação sexual
não consiga usufruir daquilo da melhor forma possível. Chegando ao ponto de que pesquisas mostram que hoje em dia que jovens e adolescentes que entram na fase da vida sexual ativa, na sociedade em geral, vão relatar que preferem ter o consumo de pornografia e o orgasmo utilizando a pornografia do que uma relação sexual. Porque a relação sexual dá muito mais trabalho. É algo muito mais difícil de conseguir. A pornografia está aqui, fácil. Para a gente que é cristão, a pornografia vai impactar o consumidor de uma maneira muito profunda. Impacta os nossos sentimentos. Traz a culpa, a vergonha, o medo de ser descoberto e de que quando sejamos descobertos ou quando sejamos transparentes com alguém, a gente possa ser julgado, a gente possa ser vítima até de humilhação. A pornografia traz sentimentos destrutivos, a frustração, a indiferença, até o esfriamento da própria fé. A pornografia traz inúmeros impactos para o consumidor. Mas tem mais acontecendo aqui. Não é só o consumidor que se prejudica. Os relacionamentos ao redor desse consumidor também são prejudicados. Por causa dessa vergonha, desse medo de ser descoberto, desse anonimato que a pornografia garante, os consumidores vão tendo cada vez mais dificuldade de ter relações sociais, de cultivar as suas amizades, amizade dá trabalho também, família dá trabalho, e assim os relacionamentos vão sofrendo. Chegando ao ponto de que entidades de advogados fizeram levantamentos e descobriram que nos processos de divórcio lá nos Estados Unidos, 56% tinham alguma menção sobre um problema com a pornografia por parte de um dos cônjuges. Então veja que as pessoas estão se separando e em 56% do processo de divórcio alguém está reclamando de que o cônjuge está com problema com a pornografia. É um mal que destrói os relacionamentos, porque fixa em você aqui, no celular. E assim, quando você vai para a relação sexual real, quem está na sua frente, muitas vezes não é a pessoa que está na sua mente. Você está fantasiando com outra pessoa, você está tendo as suas relações distorcidas por causa daquilo que você viu, e isso destrói os relacionamentos. E isso a gente está falando só dos casos que chegam ao divórcio, né? Porque tem muitos casamentos, muitos relacionamentos no qual o cônjuge está sofrendo, mas não chega a esse ponto final do divórcio. No entanto, os relacionamentos estão destruídos da mesma maneira. Só que não para por aí. O simples acesso a uma imagem pornográfica, ele impacta o consumidor, ele impacta os relacionamentos, mas ele impacta também quem está ali atrás da tela. Lembra? Quem está aqui atrás da tela é um ser humano. É alguém que foi criado por Deus com um propósito. Uma filha, um filho de Deus. E aquilo que essas pessoas estão sofrendo aqui é algo que muitas vezes a gente se surpreende, algo que muitas vezes é inimaginável. A começar pelos dados que mostram para a gente que em 88% das cenas pornográficas existe algum tipo de violência, violência física, sejam tapas, bofetadas. E aí a gente vê uma normalização da violência, né? De repente até a gente começa a falar que um tapinha não dói. A gente está normalizando aquilo que está acontecendo aqui. 94% dessas ocasiões, a vítima é uma mulher. Então, a grande maioria das vezes, mulheres são vítimas de violência dentro da indústria pornográfica. Talvez isso não pareça tão claro para você. Talvez você pense, não, mas aquela mulher ali está ganhando muito dinheiro, ela está expondo o seu corpo, está trabalhando até com prazer. Que violência que é essa? O problema é que a indústria pornográfica gosta de fazer a propaganda daquilo que é considerado o menos prejudicial, né? Das superstars, porque as pessoas que estão ali atrás das telas, que não chegam nesse patamar de fama, de dinheiro, são aquelas que estão tendo a sua vida destruída, que estão sofrendo violência cotidianamente no seu trabalho. Esse contexto de trabalho das pessoas que estão na indústria pornográfica, ele é bem perverso. Tem a violência. E aí, diante dessa violência,
as pessoas se rendem ao uso de drogas, para poder se anestesiar, para poder entrar ali num set de filmagem, né, conseguindo aguentar aquela situação. Boa parte vão utilizar o álcool, vão utilizar diversas outras drogas para poder se anestesiar, para poder gravar um conteúdo pornográfico sem sentir aquela violência. A maior parte também, cerca de 80%, acaba contraindo uma doença sexualmente transmissível. Então a gente vê que a pornografia está destruindo a saúde, está destruindo o corpo, está destruindo a vida da pessoa que está ali, dentro da indústria pornográfica. A maior parte das pessoas que fazem parte da indústria pornográfica acaba saindo de lá com 1 a 2 anos de carreira, e daí sai de lá com a alma, o corpo, o espírito machucado, muitas vezes dependente de drogas, muitas vezes com uma doença sexualmente transmissível. E todo esse cenário faz com que elas tenham muito mais dificuldade para constituir uma família, para conseguir algum tipo de emprego. Então, o que a gente vê, quando a gente vê uma imagem ou um vídeo pornográfico, é o relato da destruição de vidas. E é por isso que a nova definição sobre o que é pornografia que eu queria propor para você, que vai para além daquela do dicionário, é muito simples. Pornografia é a morte do amor. Pornografia é a morte do amor. É a morte do amor a si mesmo. É a morte do amor ao próximo e ao amor ao próximo que está um pouquinho mais distante, mas que é nosso próximo também. Pornografia é a morte do amor. Então, se a gente tem um Deus que fala para a gente que tem problema em olhar para uma mulher, em olhar para um homem, com um olhar impuro e que aquilo é um adultério, a gente consegue entender que a gente tem um Deus que nos ama, que está querendo o bem para nós, que não quer que a gente se sujeite a isso como indivíduo, como relacionamentos, como sociedade. É um Deus que nos ama e, por isso, fala para nós que é melhor que a gente fique sem pornografia. E agora a gente passa para o ponto 3. Como evitar esse mal? Como que a gente pode lidar com essa realidade? Como que a gente pode vencer esse problema tão grande? E para isso eu queria trazer aqui 3 princípios. Essa é uma luta que ela é muito desafiadora. Como eu falei para você, ela gera vícios, ela gera uma dependência. É uma luta que é difícil, é um processo vencer a pornografia. Então, qualquer tipo de dicas que eu pudesse colocar aqui não vão resolver o problema como um todo. A gente precisa de uma abordagem mais específica para cada caso, a gente precisa de uma abordagem complexa que considere a sua realidade. Mas eu queria trazer aqui 3 princípios que vão servir para qualquer ocasião, para qualquer pessoa que queira evitar e vencer o mal da pornografia. São princípios bíblicos. O primeiro deles, limites. A primeira coisa são limites. E o pastor Armando falou também, né, que mais do que a gente se restringir, mais do que a gente renunciar a algo, a gente precisa dizer sim à coisa certa. Mais do que a gente renunciar à pornografia, a gente precisa aprender a dizer sim a esse caminho de amor que Deus nos apresenta e para o qual Ele nos chama. Então, estabelecer limites precisa ser enxergado nessa perspectiva. E a gente vê algo assim quando a gente olha a história de José. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas a história de José, ela fica bem marcada quando ele teve uma ocasião em que a esposa do Potifar, do chefe dele, enfim, que é, né, o José se tornou administrador de grandes coisas, tinha um chefe super importante, e aí ele estava lá na casa do chefe dele, e a esposa desse chefe começou a se insinuar para ele, começou a chamar ele para ter relações com ela. E é muito legal a gente ver lá em Gênesis 39:10, que fala assim: embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha que interessante. Primeiro princípio para a gente combater a pornografia, limites.
E a gente vê José fazendo isso. Por causa do respeito que ele tinha pelo seu patrão, por causa do respeito que ele tinha para com aquela própria mulher, e por causa do temor que ele tinha para com Deus, ele não só se recusava a se deitar com ela, como evitava ficar perto dela. Limites não são uma coisa ruim. A gente faz parte de uma sociedade que questiona muito isso, né? De repente, as pessoas ao nosso redor vão estar falando que coloca limite é alguém retrógrado, é alguém tradicionalista. Para que limites? A gente precisa se expressar. Cada ser humano pode decidir aquilo que quer, aquilo que gosta. Mas limites podem ser algo bom. Por quê? Se a gente vive sem limites, a gente acaba se tornando escravo dos nossos próprios desejos. E assim a gente se perde. A gente precisa de limites para poder caminhar numa direção adequada. E Deus dá limites para a gente. É por isso que Ele coloca para a gente. Olha, não olhe para alguém com um olhar impuro. Não consuma pornografia. Isso fica muito claro. Agora, como que a gente faz isso na prática? E aqui é importante a gente se conhecer. A gente conhecer a nossa realidade. Porque a gente viu ali que pelo dicionário, né, pornografia é qualquer tipo de conteúdo que retrate ou descreva pessoas nuas e que cause uma excitação sexual. Então, por exemplo, uma imagem no Instagram pode ser que cause uma excitação sexual a alguém e seja pornografia para aquela pessoa. Mas pode ser que, de repente, a minha esposa, quando ela vê aquela imagem, ela não se sinta excitada. Ela simplesmente veja uma mulher de biquíni ali. Não tem problema nenhum para ela. A gente precisa conhecer os nossos próprios limites. Teve uma ocasião em que eu e minha esposa, a gente foi começar a assistir uma série de TV que é chamada Guerra dos Tronos. Não sei se vocês conhecem, mas enfim, uma série super famosa. E logo no primeiro episódio, quando a gente começou a assistir, ela já mostrou cenas assim explícitas de sexo. E aí eu olhei para minha esposa, parei aquela série e falei para ela, para mim não vai ter como. Isso aqui está para além dos meus limites. E aí ela, por compaixão a mim, por entender esses meus limites, beleza, vamos ver uma outra série, problema nenhum. Então a gente precisa conhecer os nossos limites e andar longe deles. A gente não deve ficar brincando com esses limites. Não, eu vou só dar uma olhadinha aqui no meu Instagram antes de dormir. Não, se aquilo ali é um problema para mim, limite. Estou longe, assim como José. Evite ficar perto do limite. Segundo princípio, para você poder evitar o mal da pornografia e vencer esse mal, é uma atitude positiva. Primeiro, colocar limites. Segundo, desenvolver uma atitude positiva. E o que eu quero dizer com isso? Eu gosto de expressar essa atitude positiva em uma expressão, em uma frase que é mais amor, menos pornô. Mais amor, menos pornô. O que eu quero dizer com isso? Para a gente poder vencer a pornografia, não basta a gente ficar dizendo não para ela. Não basta eu pegar o meu celular e jogar ele fora. Não basta eu pegar o fio da internet e cortá-lo. O problema não está ali, no celular, na internet. O problema está aqui dentro. Ele é mais profundo, ele está aqui em mim. Tem algo que está me empurrando para querer ter satisfação sexual ali naquelas imagens, naqueles vídeos, por meio da masturbação. Tem algum problema que é maior. Então, não basta a gente dizer não para a pornografia, porque se a gente se fixa em uma visão negativa de algo, a gente não está sendo propositivo. E no fim das contas, a gente está gastando todo o nosso tempo querendo evitar a pornografia, querendo quebrar as oportunidades que eu tenho de me expor a ela, eu estou aqui preocupado e eu só estou pensando em pornografia no fim das contas. Não. Eu preciso de mais amor. Mais amor, menos pornô. Ou seja, tomando atitudes positivas que me permitam desenvolver esse amor para o qual Deus me chama, eu vou ter como consequência direta parar de ver pornografia. Presta atenção. A Bíblia fala para a gente, lá no Salmo 119, o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mais amor, menos pornô.
Se eu guardo no meu coração a palavra de Deus, aquela palavra vai me constrangendo, vai me lembrando da realidade do pecado e vai me chamando para longe da pornografia. Se eu olho para a palavra de Deus e vejo ali o perdão que Jesus concedeu a mim, eu vou ficar com menos pornografia mesmo quando eu cair. Porque quando eu cair, eu vou cair nos braços dele. E ele vai me chamar para junto de si e vai me arrancar daquele inimigo aos poucos, num processo no qual ele é o maior interessado na minha liberdade. Por isso, a nossa vitória é certa. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando a gente guarda a palavra no coração, mais amor resulta em menos pornô. Para além da palavra, que outra atitude positiva que a gente pode desenvolver? Olha um exemplo bem legal, o exemplo da gratidão. Gratidão. Lá em Efésios 5, Paulo fala assim que vocês precisam ter uma vida dominada pelo amor. Vocês fazem parte do povo de Deus. Então, qualquer tipo de imoralidade sexual, de indecência, de cobiça, não pode ser nem assunto das conversas que vocês têm. Não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas, porque isso não convém a vocês. Então, olha o que ele fala. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Então, para a gente combater uma conversa impura que a gente possa ter pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas redes sociais, para a gente combater pensamentos impuros, Paulo está falando para a gente, diga palavras de gratidão a Deus. Como que eu posso agradecer a Deus por Ele ter me feito esse ser que existe para a glória dEle? Como que eu posso agradecer a Deus por ser alvo do amor dEle? Mesmo diante de pecados, mesmo diante da realidade das quedas, da reincidência, ainda assim esse é um Deus que me ama, que vem ao meu encontro, que quer o melhor para mim, e o melhor para mim é estar na presença dEle. Eu tenho só motivos para agradecer a Deus. E esse aqui é um ponto muito importante, porque muitas pessoas, quando tem uma queda na pornografia, na masturbação, elas vão ter a tendência de se afastar de Deus. De repente elas vão ficar com medo de Deus. Elas não vão querer abrir a palavra, não vão querer falar com Deus. E por isso a Bíblia fala, converse com Deus. Fale com Ele, diga suas palavras de gratidão para Ele. Para além disso, que outra atitude positiva a gente pode ter? Serviço. Serviço. Lá em Gálatas, fala assim, não deixem que a liberdade que Jesus nos deu se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. Então você se tornou livre por causa de Jesus. Que bom, Ele perdoou os meus pecados. Agora eu vou fazer o que eu quiser? Não faça isso. Ele fala assim, pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Quando a gente está servindo o nosso próximo, quando a gente está entregando a nossa vida para o nosso próximo por meio do amor, a gente não vai ter nem mais tempo para pornografia. Mais amor, menos pornô. A gente não vai ter interesse, a gente não vai querer mais aquilo, porque o amor vai nos chamar para entregar a nossa vida para o nosso próximo. E mais um exemplo de atitude positiva é o cuidado com o nosso próprio corpo. Porque se a pornografia vai causar problemas profundos para o nosso corpo, a Bíblia fala assim, lá em Efésios 5 também. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta, cuida do seu corpo, assim como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Se a gente cuida do nosso corpo ao lutar contra a pornografia, a gente está desenvolvendo uma atitude de amor. E essa é uma grande dificuldade também. Muitas pessoas que veem pornografia falam que elas estão movidas pelo grande desejo sexual, pelos impulsos do seu corpo. Então, que forma melhor que a gente tem de combater isso do que desenvolver uma atitude positiva, de usar essa energia que eu tenho para fazer esportes, para servir o meu próximo, para trabalhar, para estudar com todo o vigor, para entregar realmente tudo isso nas mãos de Deus. Quando a gente faz isso, a gente cuida do nosso corpo e assim, mais amor resulta em menos pornô. Muito bem. Primeiro, o que é pornografia? Segundo, qual que é o grande problema da pornografia? E terceiro, como evitar esse mal por meio de 3 princípios. O primeiro, limites. O segundo, atitude positiva. E o terceiro e último, para a gente finalizar, a transparência.
Transparência. Essa é uma luta que ela é muito difícil de ser tratada sozinho. Tem muita gente que vai sentir vergonha de se abrir com alguém, porque é algo que realmente traz vergonha, né? Você não quer ser reconhecido por ser alguém que luta contra um pecado tão abominável. Como que a gente faz para combater essa vergonha? A gente combate com transparência, justamente com o caminho contrário. Lá em Efésios 5 também fala assim: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Tudo bem, não quero participar daquilo, não quero ver pornografia. Mas aí o apóstolo Paulo fala, pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Veja que interessante, ele não fala, não, pega o seu celular, o seu problema com a pornografia e esconde ele, bem escondido, e vai para a igreja e finge que nada está acontecendo. Não. Ele fala assim, traz o problema para a luz. Porque é na luz que a gente pode examinar o problema, o que está acontecendo. O que está acontecendo que está me fazendo querer algo tão pequeno, algo tão sem valor, algo tão destrutivo como a pornografia. O que está acontecendo? Tem coisas mais complexas, tem um panorama maior por trás. E quando eu trago essas coisas para a luz, num contexto de comunidade, de um irmão, uma irmã na fé, de um pastor, de um conselheiro, de um terapeuta, de uma comunidade, de um grupo pequeno, de um celebrando restauração. A gente tem a oportunidade de, ao trazer essas coisas para a luz, lidar com o problema na raiz. E Tiago vai falar para a gente, lá em Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É na transparência que a gente encontra cura. É nesse espaço, quando a gente tem uma pessoa para colocar a nossa realidade, para a gente ser relembrado da gravidade do pecado, mas também do amor infinito de Deus por nós, que se entregou por nós na cruz e que nos chama para uma nova realidade. Se a pornografia é a morte do amor, o amor já morreu por nós. A gente não precisa disso aqui mais. A gente não precisa de mais morte do amor. O amor já morreu por nós lá na cruz. Para que a gente não precise morrer preso a algo que traz tanta destruição e para que a gente possa viver uma vida de liberdade, porque esse amor ressuscitou. Esse amor vive e chama cada um de nós para viver mais amor e menos pornô. Muito obrigado. Eita, rapaz, beba uma água aí, Miguel, pode beber. Esquentou aqui, viu? Rapaz. Não estou em Fortaleza, mas Floripa está quente também. Galera, eu sei que não parece, mas o Miguel, tu está falando de onde? Estou em Florianópolis, aqui dentro do escritório, aqui dentro de casa. Gente, parece que ele está aqui no prédio administrativo, né? A imagem... Mesmo, Miguel, a imagem e o áudio aqui tá perfeito. Palmas aí para nossa produção, galera. A galera lá em cima, ó. Muito legal. Muito bom. Que massa. Fiquei esperando. Tava acompanhando antes, para mim também tava perfeito assistir vocês aqui. Olha aí, coisa boa. Eu fiquei esperando travar, mas não travou nenhuma vez, né? Toda vida no ao vivo daquele, a gente fica assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cara, Miguel, muito obrigado. Muito legal te ouvir, mas assim, o Miguel falou coisas muito importantes para a gente e eu queria aproveitar esse momento aqui, o finalzinho da presença do Miguel com a gente, para a gente fazer algumas perguntas para ele. E essas perguntas vocês enviaram para a gente, esses assuntos que eu vou comentar aqui foram... Quando a gente fez, quem é que lembra aqui quando a gente fez o som? Quem é que veio para o Sonho em Vida, só para eu saber? Sonho em Vida, o último que a gente veio. Mas o anterior, a gente já lançou uma pergunta nas redes sociais sobre esse assunto.
E aí vieram aqui para a gente algumas perguntas. Então, Miguel, é o seguinte, eu não posso te ajudar, certo? A minha ajuda é fazer as perguntas e tu vai se virar aí. Tô brincando, cara. A gente vai conversando aqui e vai dar certo, porque legal. São assuntos muito importantes e eu acho que vai ajudar, vai somar aí para a galera que está ouvindo a gente. A primeira de cara foi essa pergunta, galera, veio assim, ó, bocado lá no Instagram, certo? E é bem curtinha. Se vira, Miguel. Masturbação é pecado? E agora? Essa é uma pergunta clássica. Eu trouxe aqui o tema da pornografia, né? Mas a gente precisa entender que a masturbação é algo que está muito atrelado a essa realidade da pornografia, né? A grande parte das pessoas que vê pornografia vê justamente com esse intuito de se masturbar, de ter o orgasmo, ter esse alívio daquela intensidade sexual por meio da masturbação. Então é algo que está muito atrelado. A Bíblia não fala especificamente sobre esse termo masturbação, para dizer assim, não vos masturbareis, né? Não tem uma passagem que fale especificamente sobre isso. Mas a gente pode ver, assim como a gente viu que a pornografia é a morte do amor, a gente vê que masturbação também está dentro desse contexto. Também representa a morte. E se a gente entende que o salário do pecado é a morte, então a gente pode entender que masturbação também é pecado por ser um caminho de morte. Por exemplo, masturbação vicia, e ela vicia em algo que é muito menor do que o sexo, só que traz problemas muito grandes para o sexo. Vai gerar, assim como a pornografia, a ejaculação precoce, a disfunção erétil, né, que são problemas médicos relacionados à vivência do sexo. E a questão é que muitas pessoas vão falar que, mas de repente se usar masturbação para eu não trair a minha esposa, porque eu estou aqui cheio de instintos, desejos sexuais, ou então minha futura esposa, né? Eu vou me guardar aqui para ela, vou só me masturbar aqui sem pensar em nada. Mas será que alguém consegue realmente se masturbar sem pensar em nada, assim? Sem ter uma lembrança pornográfica, sem ter uma fantasia ou uma imagem pornográfica diante de si? Muito difícil. Mas eu diria que mesmo que alguém consiga fazer isso, e talvez até isso seja um problema para você verificar aí, né? A questão é, será que a gente não pode canalizar essa energia, esse desejo em algo mais produtivo? Na direção do amor? Então a gente vê que masturbação é pecado porque ela está levando para o caminho diferente do amor. Está levando a gente para um caminho de morte, quando causa todos esses impactos para o cérebro, para o corpo, porque ela está totalmente atrelada à realidade da pornografia, né? Essa questão a gente está falando, né? Você falou aí muito sobre a pornografia e como você disse, a masturbação, ela está atrelado aí ao assunto, né? Mas na Bíblia tem uma coisa, quando eu me lembro muito disso, que é quando fala que eu não posso dar prazer a mim mesmo. Esse é um princípio importante. Eu preciso ajudar, eu preciso estar com alguém para sentir prazer. Então a masturbação é você dar prazer a você mesmo. Acho que foi falado aqui sobre essa loucura que é de desprezar, chegar a desprezar o companheiro ou a companheira para ter um prazer sozinho. Então realmente não é saudável. E foi muito bem falado aqui já, né? E uma outra é com relação... Deixa eu só fazer... Miguel, tu não vai conseguir ver, eu acho, as câmeras estão aqui para mim, mas eu vou te dizer mais ou menos como é que está aqui. Só para eu ter uma noção, galera, quem aqui está namorando? Quem está namorando? Eu vi gente assim, ó. Eu vi daqui. Fez só... E quando fez assim, a menina olhou para ver se ele estava... Rapaz, eu vou te dar a chance. Quem aqui está namorando? Olha, teve uns corajosos, o cara tirou o cotovelo assim né? Foi legal. Agora, quem aqui
Tá solteiro? Olha aí a diferença, ó. Pelo amor de Deus. Calma, tudo tem seu tempo. Tenha paciência, vai dar certo. Ó, quer ver uma coisa boa para vocês? Eu me casei, certo? Vocês estão me vendo aqui agora, mas quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, certo? Tem uns memes aí que alguns amigos colocaram, porque minha tia colocou umas fotos minha antiga. E aí perguntaram se eu não fiquei com raiva. Eu disse, claro que não, estou muito mais bonito hoje. Eu ficava com raiva se era o contrário, né? Se eu tivesse ficado feio. Mas Deus foi bom comigo e a minha esposa, a Ju, beijo Ju, me ajeitou, né? Foi ajeitando, dando certo. Mas para a galera que está solteira, agora é para a galera que está solteira. Sim, Miguel, a galera aqui, tem alguns que estão namorando, mas a grande maioria está solteiro, certo? Você não viu aí, mas eu passei aqui para você. Não, a equipe de vídeo tá muito legal. Eles já passaram até uma panorâmica ali que deu para ver. Sério? Caramba! Olha aí, se tivesse combinado não tinha dado certo. Ó, falei aqui, os caras foram atrás de mostrar as imagens. Já foram rápidos. Então, a pergunta é, como controlar os impulsos sexuais quando se está solteiro? Aquele pegando fogo. Meu Deus, e agora? Eu estou solteiro. Como é que eu faço para controlar esses impulsos se eu não tenho como despejar, descarregar ou me entregar? Se eu estou solteiro, eu não posso. Como é que é esse jogo aí, Miguel? O que é que você pode dizer? Interessante. Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. A primeira é uma outra pergunta. A pergunta para os casados. Como que você controla os impulsos sexuais quando você é casado? Essa que é a questão. Porque você já experimentou o sexo, você já teve essa vivência. E aí você vai se deparar com a realidade de um casamento em que você não vai ter sexo, de repente, na frequência que você quer. Você, muitas vezes, especialmente no começo, não vai ser do jeito que você queria, que você esperava. Vai ser uma construção realizada pelo casal ao longo do tempo, um diálogo, para que aquela vivência possa ser cada vez mais prazerosa. Então, como que você controla impulsos dentro dessa relação? Que, para mim, é mais difícil. Porque é mais difícil você ter a responsabilidade sobre outra pessoa, né? A Bíblia fala para a gente que um marido deve se sacrificar pela sua esposa, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme. A gente tem as tensões do relacionamento, do dia a dia, as responsabilidades da vida. E dentro de todo esse contexto, eu vejo que dentro do casamento é muito difícil uma pessoa não se render a buscar algum tipo de alívio fora da relação sexual. Então eu colocaria primeiro essa questão. Calma, os problemas não vão se resolver só porque você vai se casar. Calma, a realidade vai continuar sendo desafiadora. Deus criou sim o sexo para a gente ter prazer, para a gente desfrutar dentro da relação do casamento, mas o sexo não é um Deus. Não é algo que vai trazer satisfação plena para a gente. É uma cereja do bolo que Deus colocou para adoçar aquela relação. Agora, antes disso, então, dentro da fase de solteiro, eu diria que a gente pode utilizar a nossa energia para algo construtivo. Porque eu acho que essa visão é muito moldada por aquilo que a cultura diz para a gente. Porque a gente vai para a fase da adolescência e as pessoas vão dizer que a adolescência o que é? É a fase em que os hormônios estão explodindo, em que os órgãos sexuais estão ali se desenvolvendo. Só que a gente se esquece que o cérebro está desenvolvendo muito durante a adolescência. O corpo está começando a ter músculos, está começando a ter força, a ficar maior. Então, por que a gente fica canalizando tudo dentro da área da sexualidade? E a gente não olha para usar o nosso cérebro para a glória de Deus, a usar o nosso corpo todo para a glória de Deus? E aí, por meio disso, se a gente fizer isso de forma construtiva, se a gente não ficar deixando o nosso corpo parado ali na apatia de um videogame, de um celular, mas se a gente colocar isso em movimento, no serviço, no amor ao próximo, tudo isso vai ajudar a gente a vencer esses desafios que são grandes realmente, mas é possível. Se a gente coloca essa perspectiva do mais amor, de construir algo com aquilo que Deus nos deu.
Perfeita resposta. Eu vou aqui só fazer um resumo rápido. Se você está pegando fogo, vem servir na igreja que você vai gastar a sua energia. Só Boa. o que tem é coisa aqui para fazer. Vem para cá, bota... Não é não? Né, Miguel? Não foi isso que tu disse? Perfeito, é isso aí. Jogar bola, passear, tem um bocado de coisa que você pode fazer. Ainda Perfeito. sobre essa questão aí da masturbação. Eu acho que talvez muita gente aqui já deve ter escutado alguns especialistas dizendo assim, ó. Olha, você precisa conhecer o seu corpo. Vocês já ouviram isso? Olha, esse momento é um momento de descoberta. Quando você for para o sexo com seu parceiro, você já conhece, você já se conhece, você sabe onde é que dá prazer para você, não sei o que e tal. Essa questão de... Como é que... a pergunta é... Como... cadê? Como conhecer meu corpo se não posso me masturbar? Porque existe essa... Eu já vi várias vezes aquele... No Altas Horas tem aquele momento só sobre sexo e tal, né? E eu vi várias vezes falando isso. Olha, você tem que se tocar, você tem que se conhecer, para na hora do sexo você saber como é que é e tal. Então, como é... Isso faz sentido? Não faz sentido? Como é que é isso, Miguel? Muito legal, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que a gente pode respondê-la ampliando um pouquinho o problema, né? Porque a gente quer conhecer o nosso corpo, mas por que a gente não quer conhecer a nossa mente? Por que a gente não tem com a mesma energia que a gente tem pessoas lá no Altas Horas falando, conheça o seu corpo? Por que a gente não tem toda semana um psicólogo, uma psicóloga falando, né? Conheça a sua mente, conheça aquilo que está aqui dentro. Por que a gente não tem dentro, de repente, dos nossos contextos de igreja, de vivência como cristãos, né, uma chamada, de repente, mais frequente, para a gente conhecer os nossos próximos, as pessoas dos nossos relacionamentos? A gente fica se prendendo em conhecer só uma face da nossa vida, né? Igual a questão da adolescência, é focar no sexo. Não, a gente tem um ser social para a gente conhecer também. A gente tem um cérebro aqui para conhecer, uma mente cheia de sentimentos, cheia de emoções, que a gente também precisa aprender a se conhecer. Então, a primeira pergunta que eu faria é essa, né? Por que a gente precisa se fixar só nisso? Mas aí, para além disso, para focar nessa questão do corpo, eu faria de novo uma outra pergunta. Você viu que eu gosto de devolver com pergunta, né? Por que você quer conhecer o seu corpo? Porque pensa só, se você vai se casar com alguém, você vai fazer uma aliança com alguém que é muito mais do que a aliança só da carne, mas é a aliança do ser ali. Você está formando uma só pessoa junto com aquela pessoa. Por que você não espera para esse momento do casamento? Para que a outra pessoa conheça você, para que vocês possam se conhecer. E aí assim a gente faz aquilo que a Bíblia fala para a gente, né? Que o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa. Meu corpo não é meu. A Bíblia fala para a gente, meu corpo é da minha esposa. Então ela que tem que começar a conhecer ele, e a gente faz isso dentro do casamento, dentro da relação sexual, e a partir desse momento, então, um vai conhecendo ao outro e vai dando prazer para o outro, sem essa necessidade de ficar conhecendo a si mesmo anteriormente. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta aqui. Na verdade, gente, essas perguntas, chegou muita coisa para a gente e a gente fez aqui um resumão, juntou algumas perguntas para conseguir, né, fazer aqui mais rapidamente para aproveitar o Miguel. E essa daqui teve várias perguntas com esse teor, sabe? Quando você vê a pergunta, você vê que, na verdade, o cara não está afim de saber a resposta. Ele está afim de justificar o pecado. A pergunta tem um quê de manipulação. Vamos lá, escuta aí. Segura aí, Miguel. Ó. Posso usar pornografia para aprender, só para eu usar quando eu estiver casado? Olha que coisa, né? Não é nem porque eu quero, não.
Eu nem gosto muito, é um esforço gigante. Eu quero estar preparado para o grande momento com a minha amada esposa, que Deus preparou, a varoa para mim. Aí eu vou aqui para a pornografia, que é para aprender, chegar lá mesmo valendo, treinado. Meu amigo, eu vou deixar o Miguel falar. Vai, Miguel. E agora? O que eu posso dizer? Você pode fazer isso, né? Quem sou eu para dizer que você não pode? Você pode, só que você tem que arcar com as consequências disso. Quais vão ser as consequências de você ficar treinando para o sexo dentro do casamento com a pornografia? A gente viu o que a pornografia é. Ela é a distorção do que é o sexo. Então, você vai treinar para ser um marido, uma esposa violento com o seu cônjuge, alguém que trata o seu cônjuge como um objeto para o seu próprio prazer, que não está aprendendo a se sacrificar e se entregar para o prazer dela. Você vai se tornar alguém, muitas vezes, que vai cometer abusos realmente, e tem realmente muitos relatos de pessoas, terapeutas, que vão acompanhar, especialmente esposas, que vão se abrir e mostrar a violência que sofrem, porque são sujeitas a determinadas práticas, a violência mesmo, e isso vai destruir o relacionamento. Então, se você está preocupado com um casamento de verdade, a pornografia não vai ser um bom treino para isso. Sem contar que você vai estar treinando para ejaculação precoce, você vai estar treinando para ficar viciado em masturbação e não desfrutar plenamente daquela relação. Pois é, né, galera? Olha só. Esse cara aqui tá mal intencionado, viu? Olha, mais um aqui. Essa daqui é o seguinte. Você tá andando aqui na cidade e aí tem uma propaganda gigante de uma bolsa de couro. Aquelas bolsas que as meninas pagam a nota. Você que está namorando, quem levantou a mão aí, se prepare, meu filho, porque bolsa é caro, viu? Elas são pequenas, cabe um bocado de coisa, mas é caro. As meninas dão o maior valor. Eu encontrei até com um brother que ele veio conversar comigo dizendo que, hoje empolgado, Luizão, vou fazer aniversário de namoro, 1 ano. Ô, rapaz, benção, cara. Eu vou levar ela para jantar. O que é que tu acha? Macho, massa, cara. Aproveite, celebre esse momento. Levou a menina para jantar. Quando chegou lá, aí eu vou contar o que ele me disse, certo? Ele disse, Luizão, voltou triste. Aí eu disse, o que foi? Não deu certo não? Ele disse, caro demais, mancho. Eu levei ela numa pizzaria, mancho, era R$80 a pizza. Eu disse, meu filho, um negócio romântico, você leva para uma pizzaria, aí fica se sentindo mal porque pagou uma pizza caríssima, né? Mas vai aprendendo. Eu disse, se preocupe não, que ano que vem tem de novo. E tome dinheiro, vá trabalhar para você poder... Mas celebrar é importante, galera. É legal investir. Eu fiz um tempo de celebração com a Ju, incrível. Não lembro qual foi o ano de casamento. A gente tem, eu não vou dizer aqui quantos anos de casamento, que é para não correr o risco de errar, né? Mas com certeza tem uma ruma de ano de casamento aí. Eu vou arriscar, certo, amor? Eu acho que fazem 15 anos. Se eu tiver acertado, ela vai dizer parabéns. Se eu não tiver, ela diz, amor, tu errou de novo, mas eu sou ruim disso aí, certo? E quando eu fui fazer essa celebração lá e tal, a gente foi num lugar lindo, caríssimo, valeu muito a pena. Então, se preparem, meninos, isso é importante. As meninas gostam demais. A pergunta é... Como é que eu faço para me desviar da pornografia se a pornografia está em todo lugar, em todo canto que a gente vê? Eu falei aqui da celebração do cara da pizza e tal, porque a bolsa era cara, porque o outdoor estava lá estampado. A bolsa, só que tinha uma bolsa bem pequenininha, uma mulher nua, né? Praticamente. A mulher segurando uma bolsa e você vê mais o corpo da mulher do que a bolsa que o cara está vendendo. Então... essa pornografia, no nosso dia a dia, ela está estampada em muitos momentos. E a pergunta aqui é, como é que eu faço para me esquivar, para me livrar dessas tentações de olhar, de se sentir tentado dentro de um mundo que está rodeado, a música, a propaganda, enfim, tudo tem pornografia. Vai, Miguel. Perfeito. Você sabe que eu trabalho como arquiteto, né?
E teve uma vez que eu estava olhando um catálogo de produtos, e aí me chamou muita atenção porque tinha uma propaganda de uma peça de cerâmica em que tinha uma mulher nua segurando aquela peça. Então você vê que não é só no contexto de uma bolsa, que de repente muitas vezes é do interesse das mulheres, mas até mesmo numa peça de cerâmica, de materiais de construção, né? A gente vê que essa objetificação das pessoas, a objetificação especialmente da mulher, faz parte da nossa cultura e está realmente ao nosso redor. Não tem como a gente querer bloquear isso completamente. A gente pode sim usar bloqueador no nosso celular, né, para bloquear os sites explícitos, para bloquear imagens sensuais. Tem aplicativos que fazem isso, são muito legais. A gente pode evitar todo tipo de exposição para nós mesmos, né, para quem é pai, para quem é mãe, para os seus filhos também, a gente procurar ter esse tipo de controle. Mas a gente precisa entender que em algum momento, inevitavelmente, a gente vai estar exposto a isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar o nosso olhar. A gente precisa treinar o nosso olhar para a gente enxergar que tem uma pessoa que está ali. Que ali atrás daquela bolsa é uma pessoa, uma mulher que está ali, que de repente ela tem sonhos, ela tem desejos e ela queria contemplar aquilo e teve uma boa oportunidade de fazer aquela propaganda, ganhou um bom dinheiro com aquilo, mas ela tinha algo mais genuíno por trás. Quando a gente começa a entender que aquilo ali é um ser humano e que de repente muitas vezes ela sofreu e ela nem estava tão à vontade para fazer aquilo, ou que ela é vítima de uma cultura que está dizendo que está tudo bem, que pode ficar à vontade mesmo. Quando a gente começa a enxergar essas pessoas que estão objetificadas ali, não mais como objetos, mas como seres humanos mesmo, a gente vai tendo o nosso olhar treinado e com esse treinamento do olhar a gente vai se tornando mais capaz de dizer não, de se sensibilizar, né? A gente precisa dessa sensibilidade para conseguir dizer não para a pornografia. Muito bom. Cara, vamos aqui caminhando para o final. E essa daqui, eu estava aqui olhando, tem outras perguntas aqui, mas eu acho que essa daqui a gente pode fechar com ela. Legal. Da conversa que a gente teve, Miguel, a gente conversou sobre esse assunto aqui também. Eu acho que é legal você partilhar um pouquinho sobre isso, mas a pergunta é: eu devo confessar para minha namorada que eu tenho dificuldades com a pornografia? Será que... Como é que eu faço? Eu confesso, e se eu confessar, será que ela vai ficar com raiva? Será que ela não vai mais me querer? Será que ela vai ficar com nojo de mim? Qual vai ser a reação dela? Por outro lado, se eu não falar, eu vou estar escondendo esse pecado, como é que eu faço? Essa é a pergunta. Confessa, não confessa? O que é que você diz? Muito bom. Super importante. Eu diria assim que não tem resposta simples para isso. Não é algo como eu vou dar aqui a fórmula mágica para você resolver esse problema, né? A minha experiência pessoal, como eu comentei com vocês ali, foi de que no ano de 2010 eu me abri com a minha namorada mesmo, eu contei tudo para ela e isso foi muito duro para ela, né? Trouxe muito sofrimento porque eu estava sendo infiel, né? Com os meus olhos, com as minhas ações, não estava me guardando para ela e com certeza isso trouxe muito sofrimento. Pela graça de Deus, ela pôde olhar com a perspectiva do perdão para mim, estender esse perdão, né, que vem de Deus, ela estendeu para mim e ela me pediu, né, que eu lutasse, que eu precisava resolver aquele problema. Então, isso foi um ponto da minha caminhada muito importante para eu chegar na liberdade. Porque a partir desse momento, aí você se compromete, né? Porque enquanto você está no anonimato, você está escondido, você tem como sempre fugir para aquele lugar. Se alguém não sabe o que está acontecendo com você, você foge para lá numa boa, sem ter problema. Mas se você se abre com alguém, aí você muda a perspectiva. Aí você vai estar comprometido com alguém. Se você se tornar livre ou não, vai impactar diretamente aquela pessoa e ela vai saber disso. Então, é algo, sim, que só vai trazer benefícios para a sua caminhada na liberdade, mas pode ser que traga dores. Pode ser que traga essa dor do relacionamento se desestabilizar, pode ser que o relacionamento acabe,
Pode ser que realmente ela não chegue a estender essa realidade do perdão para você, mas é algo que só pode trazer benefícios, porque é algo que faz parte do caminho da liberdade. Como a gente viu ali, um dos princípios é a transparência, a gente trazer o problema para a luz. Então, o que a gente pode fazer é lidar com isso de uma maneira mais sábia. Por que eu digo isso? Porque quando eu me abri com a minha namorada, eu não tive orientação de ninguém, eu só fui... A minha motivação, na verdade, foi um pastor norte-americano que eu acompanhava, os sermões dele na internet, e ele batia muito nessa tecla: você precisa se abrir porque senão a pornografia vai destruir o seu relacionamento. Então, motivado por isso, eu fui me abrir com a minha namorada. Mas aquilo ali foi um desastre, trouxe realmente um abalo para o relacionamento. Pela graça de Deus, ela perdoou. Mas o que eu diria é, o que pode ser sábio nessa situação? É você buscar a ajuda de alguém, mesmo antes de se abrir com a sua namorada. Por que isso? Porque se você busca a ajuda de alguém, seja o seu pastor, seu discipulador, algum irmão na fé, alguém que possa te acompanhar, você já pode começar a traçar um caminho na direção da liberdade, que vai começar nessa transparência, que vai começar em dividir as suas dores, e essa pessoa vai começar a te ajudar a entender aonde que estão as suas fraquezas, o que está te motivando a buscar pornografia e como que você pode resolver isso. Então, você pode começar a traçar esse caminho. E daí, se você faz isso, quando você chega no momento da confissão, a perspectiva muda. Porque daí você pode se abrir e dizer assim, olha, eu já estou sendo acompanhado por alguém, eu estou fazendo isso justamente pelo nosso relacionamento. Porque eu não quero aqui entregar todo o fardo nas tuas mãos e se vira com isso. Não, a responsabilidade é minha. Eu tenho maior interesse no nosso relacionamento, eu sei que isso aqui com certeza fere você, é algo que eu não queria fazer, mas eu tenho essa dificuldade, estou buscando ajuda, peço perdão e quero seguir em frente, estou sendo ajudado. Então, essa perspectiva muda. Como eu falei, transparência é algo fundamental, pode trazer dificuldades muito grandes, mas a pornografia vai trazer dificuldades maiores. A questão é qual que é o preço que você quer pagar. A pornografia vai destruir o seu relacionamento. A transparência, por outro lado, vai dar a oportunidade de você cultivá-lo. Miguel, cara, muitíssimo obrigado. Gente, por favor, palmas, bate o pé, bate as mãos, dá um grito. Miguel. Amém. De verdade, cara. Muito bom. E aqui eu agradeço e me despeço aqui do Miguel. Deus abençoe. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Um privilégio poder te ouvir. A gente ainda vai ter, ainda não terminou, temos mais um momento aqui. E antes de passar aqui para o próximo momento e me despedir do Miguel, eu queria ressaltar bem do que o Miguel falou. Aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos o CR, temos o CR Adolescente, CR Casais, o CR Família, que acontece na segunda-feira. Então, se você não conhece, fica aí o convite para você vir segunda-feira aqui. Nós temos um stand ali na frente, você dá uma chegada para você tirar dúvida. Tem grupo de passo para quem tem mais de 18 anos. Então, assim, tem um leque de opções que você pode utilizar aqui na igreja para dar continuidade ao que você ouviu aqui hoje. E a gente tem umas caixinhas que você pode anotar, fazer a sua anotação, está espalhada por aí. No final a gente vai recolher essas caixinhas. Então, se você quiser nos ajudar, colocando aí perguntas, enfim, você vai ver o nome da caixinha, você pode colocar. Muito obrigado, Miguel, Deus abençoe, foi um prazer ter você aqui e espero contar com você aí numa próxima oportunidade, tá bom? Amém, glória a Deus pelo trabalho de vocês, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aí junto de vocês, dou glória a Deus por tudo isso que vocês têm feito. E quero agradecer mesmo e também me coloco à disposição para quem quiser seguir em contato. A gente tem um perfil no Instagram, que é o @o_mal_que_eu_não_quero. Quem quiser, depois a gente coloca caixinhas também para você mandar suas perguntas lá, para ter essa interação. Então a gente pode seguir junto diariamente. E que Deus continue abençoando a vida de todos vocês aí e também a sequência do evento. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, palmas, Miguel! Deus abençoe. Vamos lá, Wesley. Valeu. Valeu.